Oi, sou a professora Xi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o verbo casar-se, que em chinês nós não temos um verbo para isso, nós temos três, tá? E já vou explicar para vocês por que nós temos três verbos para o verbo casar-se. O primeiro desses três verbos é o 结婚, tá? De novo, 结婚. 结婚pode ser usado para tanto você é mulher ou você é homem, você pode usar esse verbo indiferentemente. Então, o exemplo da frase seria 我跟 João 结婚 ou 我跟 Maria 结婚, tá? Então, você usa o 跟, que seria com, tá? Então, eu com fulano ou eu com fulana, nós casamos. 结婚, casar. Então, você usa o 结婚 para falar que você casa com alguém. Então, esse verbo pode ser usado tanto por mulher ou por homem, tá? O segundo verbo é o 娶, 娶, tá? Tem que fazer esse biquinho, 娶, tá? Então, o sujeito tem que ser masculino. Esse verbo é de uso exclusivo por homens ou quando você vai descrever um homem casando com uma outra pessoa. Tá? Então, o sujeito tem que ser masculino. Então, um exemplo de frase seria João 娶 Maria. Então, nesse caso, Maria vira o objeto desse verbo 娶. Tá? Terceiro verbo é o 嫁. Tá? Então, diferente do 娶, que sujeito tem que ser masculino, o 嫁, sujeito tem que ser feminino. Tá? Então, uma frase de exemplo seria Maria 嫁给 João. Então, além do verbo, nós ainda temos que usar uma preposição 给. Tá? Então, 嫁给 João. Então, João também um objeto para o verbo 嫁. Indireto, porque precisamos de uma preposição. Tá? Então, por que nós temos três verbos, tá, para verbo casar-se? Isso a gente tem que falar um pouquinho sobre a cultura. Tá? Então, lá atrás, na China antiga, claro que não só o povo chinês, tá? Tem os japoneses, os coreanos. O que a gente pensa sobre casamento? Quando se casam, a mulher sai da família de origem e vai para a família do marido. Tá? Antigamente era tão rígido que as mulheres casadas não podiam voltar para casa dos pais, da família nativa, assim, à vontade. Tipo, hoje eu vou visitar minha mãe, tchau. Não podia, tá? Não sei os japoneses e os coreanos, mas na China só podia, antigamente, tá? Só podiam ir para casa dos pais no segundo dia do ano novo, tá? Então, ou seja, dia 1º você passa com a família do seu marido e no dia 2, tá? Você volta para a sua família, fazer uma visita, mas depois tem que voltar logo para a sua família atual, que é a família do marido. E por isso que antigamente, quando assim, os pais têm uma filha, eles ficam preocupados, né? Porque essa filha, quando crescer, ela vai sair da família de origem e vai para uma outra família. Ou seja, se eu preciso de mão de obra para trabalhar, eu prefiro ter homem, né? Filho homem, porque a filha vai crescer, depois vai ajudar uma outra família e não a minha. Tá? Então, antigamente, as pessoas, o ideal seria ter filho homem. Tá? Então, é muito comum a gente ver assim as pessoas tentando ter filho homem, tá? Até conseguir. Então, tem casos de família assim, tem 6 meninas, 7 meninas e o último caçula, né, é menino. Então, vai tentando até conseguir um filho homem, que ele seria o herdeiro, né, dos bens da família, né, do pai. Só que hoje isso foi mudando, né, com a sociedade foi avançando e assim conhecimento, né, da sociedade ocidental, que tem uma outra mente, né, totalmente diferente. Então hoje isso tá caindo um pouco, né, as pessoas não estão mais assim com assim, essa obsessão de ter filho homem, tá? Mas ainda assim tem um pouquinho. Tá? Então não podemos dizer que tá zerado, mas ainda assim tem pessoas que acham que tem que ter um filho homem para ser o herdeiro da família, né, de todos
todos os bens que os pais conquistaram tem que ficar com alguém, né? Então, de preferência que seja para um filho homem. Por causa disso, nós temos esses 3 verbos, né? Você tem o 结婚, que você pode usar na igualdade, tipo eu e ele, tá? Você coloca o sujeito, as duas pessoas, como se estivessem no mesmo patamar, né? Eu e ele, nós casamos. Ou eu e ela, né? Nós casamos. Agora, o 娶 tem o sentido de receber, tá? Então, é o casar-se, só que é de receber. Então, deve ser usado apenas para sujeito masculino. Então, naquela frase, quando a gente falou João 娶 Maria, significa que João está recebendo a Maria como esposa, tá? Então, tem que ser usado 娶 para quando o sujeito for masculino. E o 嫁 significa entregar, significa sair de casa, tá? Então, no ideograma, até que no lado direito é o ideograma de 家, tá? De casa, família. Então, você pode entender que a mulher sai da casa de origem e vai para uma outra casa, tá? Então, esse 家 seria você ser entregue para uma outra família. Então, o sujeito deve ser feminino, tá? E justamente por causa dessa ideia, né, de mulher quando se casa, vai para uma outra família, forma uma outra família, então o verbo é uso exclusivo para as mulheres. Se a gente for entender a parte de tradição ou cultura, isso na China seria chamado de uma virtude feminina, tá? Então, virtude de uma mulher. Então, com ponto de vista diferente, entende-se essa forma de viver, né, de mulher quando se casa, tem que sair da família de origem, vai para outra, formar uma outra família. Se a gente olhar de um ponto de vista chinesa, essa mulher está criando uma nova família, né, está fortalecendo, né, uma outra família. E se a gente for olhar, né, com um ponto de vista ocidental, talvez esta mulher está sendo submissa, né, não tem liberdade, não pode falar ou fazer o que quer. Então, assim, eu acho que depende muito do ponto de vista, né? Então, se cada um consegue viver feliz dentro, né, do contexto, do ambiente, quem somos nós para tentar corrigir isso, né? Então, eu acho que deixa cada um, né, viver a sua cultura, a sua tradição e não vou chorar aqui, tá? Mentira. Assim, é a nossa cultura, é a nossa tradição, tá? Então, hoje eu tentei falar de uma forma mais objetiva, tá? Para não colocar meus sentimentos pessoais, tá? Como eu sou brasileira praticamente, então às vezes eu acho meio ruim esse papo de não, você tem que obedecer à família do seu marido, né? Você tem que ajudar seu marido. E eu penso assim, e a minha família, né? Meus pais que só têm meninas, né? Então, se eu, né, largar eles, né? Se eu não, tipo, fingir que eu não tenho meus pais, né? Meus pais que me deram a vida. Então, quem vai cuidar deles, né? Então, eu acho que a gente tem que encontrar um certo tipo de equilíbrio. Não só eu, né? Não somente eu, mas todas as pessoas que estão nesse conflito, né? De sociedade moderna e parte da tradição, da cultura, né? Então, muitas pessoas se encontram nesse conflito e às vezes ficam meio perdidas, né? Principalmente as mulheres, né? Então, é um pouquinho de reflexão, tá? Em relação a esses 3 verbos. Então, relembrando, nós temos 3 verbos para casar: 结婚, 娶 e o 嫁, tá? Então, para cada verbo, nós temos sujeito diferente, tá? E objeto diferente também, tá bom? Acho que por hoje é só. Até a próxima!